De volta ao Congresso Nacional, mais uma polêmica. Foi promulgada a PEC que anistia partidos de multa. Repórter Marília Ribeiro chegando com as informações. Com a promulgação, essa PEC começa a valer já nas eleições municipais desse ano. Marília, é isso? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago. Boa noite a você e todo mundo que está acompanhando o Jornal Jovem Pan. É exatamente isso, né? Essa proposta que foi promulgada hoje, os seus efeitos, eles já valem imediatamente. Então, já vale para as eleições municipais que acontecem agora, no mês de outubro. Foi uma sessão bem vazia, viu, Thiago, aqui no Congresso Nacional, que promulgou a PEC que perdoa os partidos políticos e reduz recursos para candidatos negros. Estiveram presentes apenas 3 parlamentares nessa promulgação. Foi o senador doutor Irã, o deputado Marcos Pereira e o senador Eduardo Gomes. Tiago, o que essa proposta traz, né? Que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados, depois aqui no Senado Federal e hoje promulgada. Ela livra os partidos de multas pelo descumprimento de cotas raciais em eleições. Ela também diz que os partidos deverão reinvestir em até 4 eleições seguintes a verba não empregada para os candidatos pretos e pardos nos pleitos anteriores. Além disso, a proposta também estabelece a obrigação de os partidos direcionarem 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para as candidaturas de pessoas pretas e pardas. Segundo Marcos Pereira, a PEC não é um perdão e ela aperfeiçoa o modelo democrático. E nós vamos ouvir agora. Essa emenda constitucional que ora promulgamos reforça e aperfeiçoa o modelo de democracia consagrado pelo legislador constituinte de 1988, a democracia partidária. Esse modelo, importa ressaltar, pressupõe a existência de partidos políticos fortes e comprometidos com a representação popular. Tiago, e o que chama a atenção da gente aí nessa imagem que acabamos de rodar aí com a fala do deputado Marcos Pereira é a ausência, né, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estavam aqui em Brasília, mas não participaram dessa promulgação. Na saída da sessão, o senador Eduardo Gomes conversou com a gente nos questionamentos que foram feitos. Questionamos, né, o porquê da ausência de muitos parlamentares e principalmente também dos presidentes das casas. E ele respondeu e nós vamos ouvir agora. Eu acho que é o período, né? Nós estamos no período, a semana é sempre presencial, muitos parlamentares já foram para suas bases aí para cumprir o calendário eleitoral. Mas o presidente Pacheco e o Lira estão aqui em Brasília. Mas eu não posso responder pela presença deles, ou às vezes eles estão aí para responder, né? Tá tranquilo. Mas o senhor veio, né? Mesmo sendo... Eu estou na casa, estava numa reunião sobre inteligência artificial e compareci aí para ver o presidente Marcos Pereira. Tiago, é importante a gente trazer aqui também, né, que lá na Câmara dos Deputados, essa proposta ela foi aprovada muito rápida. Segundo Arthur Lira, ele chegou a comentar com alguns interlocutores que tinham feito um acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que a mesma celeridade que teve lá na Câmara dos Deputados acontecesse aqui no Senado Federal. Acabou que Rodrigo Pacheco acabou negando que não teria essa celeridade, que ela passaria pelos trâmites que são necessários. Acontece que ela passou também rápido aqui, né? Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, logo em seguida levada para o plenário do Senado, aprovada e hoje ela foi promulgada. Os partidos vão ter até o dia 30 de agosto para poderem distribuir a verba do fundo eleitoral que já está ajustado de acordo com essa PEC. Então, essa PEC que foi promulgada hoje, o que está nela já vale para as eleições municipais de outubro, Tiago. Aprovação rápida, promulgação rápida também num Congresso Nacional vazio nessa quinta-feira. Marília Ribeiro, bom trabalho para você. Até mais tarde. Dora Kramer, é um esvaziamento já típico de período eleitoral ou tem a ver com a própria matéria, como a gente está acompanhando aí? Eu pergunto para você, Dora, quintou no Congresso já, é isso? Olha só, tem uma hipótese para essa sessão esvaziada. Esvaziada é maneira de dizer, né? Não tinha ninguém. É porque não é essa que o Eduardo Gomes falou, o período eleitoral. Porque na hora de votar, de aprovar a PEC, todo mundo compareceu, não tinha campanha que segurasse essa onda, né?
Agora, a hipótese é o seguinte, é que eles têm plena consciência de que aprovaram uma emenda constitucional. Aliás, hoje adorei a expressão usada pelo Fábio Piperno no 3 em 1. Ele chamou de PEC do calote. É perfeito, é isso mesmo, é PEC do calote. Eles têm perfeita consciência. E esse discurso do Marcos Pereira, deputado Marcos Pereira, que presidiu a sessão, dizendo que a PEC fortalece os partidos, de fato, fortalece a condição financeira dos partidos, mas enfraquece a confiança da sociedade nos políticos. Vilela, na prática, no dia a dia da eleição, já que vale para o pleito agora desse ano, o que muda realmente? Será que a Justiça Eleitoral pode tomar alguma providência ainda contra essa própria PEC? Ou seja, alguma mudança ainda à vista ou não tem mais o que fazer? Olha, não tem mais o que fazer, Tiago. Esse texto ele tem que ser aplicado pelos tribunais, pelo judiciário. Naturalmente, é possível haver alguma ação direta de inconstitucionalidade, alguma medida para, de alguma forma, provocar o Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Isso até pode acontecer, mas enquanto isso não acontece, a aplicação ela tem que se dar no dia a dia, favorecendo naturalmente os partidos políticos, especialmente agora que estamos num período eleitoral. E o que eventualmente não for cumprido nesse período, Vossas Excelências já vão se preparando para, quem sabe, ter uma próxima PEC ano que vem, com vistas às eleições de 2026. Dora, normalmente os dias cheios no Congresso são terça, quarta e quinta. Mais quarta e quinta, mais para o fim da semana, mas na sexta os parlamentares desaparecem. Você já tinha visto o Congresso tão vazio assim em algum momento, na própria quinta-feira, numa promulgação, independente do tema, mas uma promulgação que é algo que interessa, né? Uma sessão solene. Pois é. Interesse é um ato do Congresso, quer dizer, não precisa ir a sanção presidencial, o próprio Congresso. Por isso que eu digo, eles têm consciência de que não fizeram uma boa coisa do ponto de vista da opinião pública. Agora, Tiago, já vi sim o Congresso, foram anos, 22 anos, acho, de cobertura que eu morei em Brasília e ali estava assim perto, mas já vi principalmente em períodos de campanha eleitoral, aquilo fica às moscas. E do tempo que eu era repórter, eu adorava, sabe? Porque aí dizia para a chefia assim, onde você está? Ah, estou no Congresso. Fazendo nada, claro, evidentemente. Aí foi muito engraçado, porque quando eu passei para o outro lado do balcão, o repórter que me dizia, estou no Congresso. Digo, criatura, volta para a redação, que eu sei que no Congresso não tem nada.